Quão é importante esses outros todos os votos que a gente está aqui falando de presidência da República, mas que não é só ele que é importante? Esses votos são super importantes, é muito bacana você tocar nisso, Rafael. Primeiro, diferenciar as duas naturezas distintas, né? Não só do cargo de senador ou senadora e de deputados, mas também de como eles são eleitos. Então, essas eleições são bastante diferentes. Por quê? O cargo de senador, o voto é majoritário e numa regra sem segundo turno. Então, o que faz a relação dos senadores, ela é muito mais associada a essa relação muito direta com o eleitor e assim, o partido ele acaba sendo menos relevante nessa história. Também tem uma ideia de senioridade, né, dos senadores, ou seja, senadores são figuras vistas como alguém que tem um status superior dentro do legislativo, né? Como sendo aqueles com maior senioridade. Então, essa linha é mais bonitinha, né? Mais imponente aqui. Exatamente, porque eles estão para representar a federação, né? Então, a ideia é que eles representam a federação, cada um dos seus estados. Tanto que a representação é igualitária, são 3 por estado, né? Ou por unidade da federação. Já tanto aqui na Câmara Legislativa, como no Congresso, na Câmara Federal, na Câmara Baixa, é completamente diferente, porque a ideia é que eles sejam representantes da sociedade, ou seja, que eles espelhem da melhor forma possível a sociedade. Então, a forma de voto, ela não é majoritária. Ela é o que a gente chama de representação proporcional com lista aberta. E o que significa isso? A representação proporcional, ela tenta garantir maior representação da sociedade. Então, a ideia é que você consiga distribuir por todos os participantes das eleições da melhor forma possível, né? Tem as fórmulas eleitorais, a gente não deve entrar nos pormenores dessas fórmulas eleitorais, mas o resumo é que todo voto que você dá, seja na legenda ou no candidato, ele é um voto que no fim vai para o partido. Ele vai para o partido. E aí, esses votos do partido, eles são transformados em assentos a partir do cálculo lá do quociente eleitoral. Então, os partidos que atingirem esse quociente, eles têm direito a uma cadeira. E depois, as sobras desses votos, aí tem uma regra um pouco mais complicada esse ano, que você tem que fazer 80% super complicado, nem eu sei de cabeça como é que funciona essa regrinha da ocupação, né? Mas o fato é que você redistribui a partir dessas sobras, né, do quociente eleitoral. E aí, a ordem dos candidatos na lista, ela é definida pelos votos nominais. Então, por isso os votos nominais são tão importantes. A pessoa em quem você vota, nesse tipo de eleição, na proporcional com lista aberta, a gente diz que são poucos votos jogados fora. Que é ótimo, né? Poucos votos jogados fora. O que quer dizer isso? Na eleição para senador, o vencedor leva tudo, que a gente fala. Uhum. Tem o termo em inglês, winner takes all. A musiquinha lá do ABBA, né? Então, o vencedor leva tudo. Significa que o voto que eu dei para o perdedor foi jogado fora, foi desconsiderado. Na representação proporcional, não. Esse voto é levado em consideração, porque ele sempre conta para o quociente eleitoral. Então, se eu voto num candidato do partido A, por mais que ele não consiga se eleger, ele ajudou outro candidato desse mesmo partido a ganhar os votos, ele ajudou o partido a ganhar os votos necessários para ter uma cadeira. Então, no fim, quando a gente vota na representação proporcional para a Câmara Legislativa, para as assembleias dos estaduais, ou aqui para a Câmara Baixa, o que a gente está votando, na verdade, é no partido. E aí, a ordem deles na ocupação, ela é feita a partir da quantidade de votos que eles têm, efetivamente, né? Então, se dois candidatos do partido A tiveram um número tal de votos, mas esse número de votos não foi suficiente para eleger 2 cadeiras, então aquele que teve mais votos dentro do partido A
é o que vai ocupar a cadeira. Então, a ordem dele é definida assim. Existem outras fórmulas, por exemplo, na Argentina, a lista é fechada. O que significa? Significa que o próprio partido, antes das eleições, ele define quem virá na lista, quem virá na ordem. Né? Existe até, colegas meus da UNB publicaram recentemente, né, a ideia de que na lista fechada, talvez se possa garantir melhor a representação de minorias. Por quê? Porque você consegue compor lista com pessoas, por exemplo, pessoas que se identificam como gênero masculino e do gênero feminino, gênero masculino e gênero feminino, ou o contrário. Ou conseguir colocar alguma cota de raça-cor dentro da lista. Né? Então, garantir esses percentuais mínimos de representação dentro da lista. Mas a verdade é que nenhum mecanismo é a prova de ação estratégica. Então, a gente tem o candidato né? A gente tem o candidato ACM Neto que se declarou recentemente como pardo e nos critérios do IBGE ele entraria como negro. Então, talvez ele entrasse numa lista como... Então, nunca os mecanismos são completamente à prova desse... Mas o importante é isso. Quando você vota para deputado ou deputada, você está votando no partido. Então, o seu voto nunca é jogado fora. Ou eles são menos jogados fora. Porque agora, como tem essa regra de que tem que fazer 10% do quociente, aí o seu voto pode até ser relativamente jogado fora. Mas são menos votos jogados fora. Porque você sempre está ajudando alguém daquele partido a se reeleger. Por isso que foi tão importante o fim das coligações na proporcional. Porque agora a gente sabe, pelo menos, que a gente está votando naquele partido. Então, se o meu candidato é daquele partido, eu no máximo estou ajudando alguém do próprio partido a se eleger. Que normalmente eles mantêm uma ideologia parecida, isso... Ou a gente esperava, a gente espera que a gente seja... espera que sim, né? A gente sabe Mas que não é exatamente você assim falou no essa Brasil. questão de representatividade, um aspecto, quando você falava, por coincidência, o Padre Kelmo